sempre para o bem. Bom, todos sabem do que aconteceu esses dias, os últimos fatos, né? Estados Unidos e os aliados, a OTAN, quer dizer, uma debandada do Afeganistão, né? O Ocidente saiu em peso, todas as grandes potências como exército, né? Saíram como exército, saíram da região, lá, saíram do Afeganistão, e com muitas perguntas, muitas dúvidas, de uma forma muito estranha, né? Campina Grande, sejam bem-vindos. Com muita estranheza, muitas perguntas, muitas dúvidas, muitos questionamentos, muitas interrogações, né? De repente saíram, deixaram dinheiro, deixaram tanques de guerra, deixaram armamentos, deixaram bombas, mísseis, deixaram um monte de coisas, muitos armamentos pesados, né? E foram embora. Ninguém entendeu por quê, não foi explicado o que aconteceu. 20 anos de invasão e da noite para o dia resolveram sair. Lógico que não é da noite para o dia, não é resolver sair. Tem alguma coisa que aconteceu que a gente não vê. Saíram. E aí volta um grupo que nós, como muçulmanos, no mundo todo e exclusivamente no Brasil, nós condenamos, a comunidade islâmica condenou os atos extremistas, os atos de fanatismo, os atos errados que aquele grupo diziam ter feito, né? A mídia passava para nós e que realmente os excessos, o tipo, a forma, nós condenamos tudo isso que não faz parte do Islã. Então, isso aconteceu no passado, em 2001, né? 2001, porque eles entraram em outubro de 2001, os Estados Unidos entraram no Afeganistão. Então, nós condenamos, já estávamos condenando os atos, né, extremos, a proibir as mulheres de estudar, pelo menos foi isso que chegou para nós, né? Então, as mulheres não podiam estudar. Isso não faz parte do Islã. Não, porque estavam aplicando a Sharia. Não. O Islã não ordena isso. E se alguém fizer isso, nós condenamos. Simples. Tudo que não está no Islã e a pessoa pratica, e ela diz que é do Islã, a gente tem que negar. Então, não existe dentro do Islã fanatismo. E eu não vou falar de outras religiões, porque não acredito que uma religião que se preze ou que diga, né, alegue ser de Deus, ela ordene o mal para as pessoas, ela vem para beneficiar as pessoas. Então, deve ordenar os valores, ordenar a São Bernardo do Campo, sejam bem-vindos, ordenar o bem, ordenar os valores, né? O respeito mútuo. Pode discordar um do outro, não há problema nenhum, eu discordo de você, você discorda de mim, não somos obrigados a concordar um com o outro, mas somos obrigados a respeitarmos uns aos outros, somos obrigados a ser justos uns com os outros, né? Dar o direito do outro de pensar diferente de nós, não pode me desrespeitar. Tália, seja bem-vinda também. Então, o Islã, ele é contra, ele veio para trazer as pessoas. Essa é a religião islâmica. Ah, mas vocês muçulmanos e tal. Olha, nós muçulmanos somos 1,5 bilhão de muçulmanos ao redor do mundo. Assim como tem 1 bilhão ou 2 bilhões de cristãos ao redor do mundo. E eu pergunto, tem cristão assassino? Tem cristão estuprador? Tem cristão traficante? Tem cristão correto? Bauru, sejam todos bem-vindos. Belo Horizonte,
sejam todos bem-vindos. Então, preste atenção nisso. Eu posso dizer que o cristianismo é que ordena. Então, eu posso condenar todos os cristãos, eu posso condenar a religião cristã, eu posso condenar a Bíblia. Nós precisamos entender essa questão e sermos justos, porque se nós começarmos Mogi das Cruzes, Barão de Cocais, o que acontece, pessoal? Se eu começar com essa questão básica, se eu fizer essa injustiça, por menor que seja, eu estou abrindo um caminho para agressões, injustiças maiores. Então o Islã não permite. O profeta Muhammad, que a paz de Deus esteja com ele e com os demais profetas, diz: هلك المتنطعون هلك المتنطعون هلك المتنطعون. Os fanáticos estão em perdição. Os fanáticos estão em perdição. Os fanáticos estão em perdição. Então, não existe, não tem lugar dentro do Islã o fanatismo. Ah, mas pode ter entre os seguidores? Sim, pode ser que aconteça, sim. Por quê? Porque as pessoas são seguidoras do Islã. Enquanto elas seguirem o Islã, maravilha. Quando elas decidem errar, o erro é delas, elas que têm que ser cobradas, e não a religião delas. Agora, você me traga na religião, olha, tá aqui, a religião ordenou isso. Ok, aí a gente vai conversar. E aí a gente vai entender juntos o que está acontecendo. Ah, porque os cristãos são perseguidos nos países islâmicos. Me mostre um país islâmico, um país no Oriente Médio, que os cristãos estão sendo perseguidos, mortos. Me mostre. Não podemos, de forma alguma, sermos injustos. Temos que ser respeitosos, temos que ser justos. Eu quero que sejam justos comigo, mas eu não quero ser justo com os outros. Eu quero ser respeitado, mas eu não quero respeitar o outro. Não, a equação não fecha. Para ser uma pessoa do bem, é muito importante nós adquirirmos conhecimento para saber o que é diferenciar entre o bem e o mal. Perfeito? Para saber diferenciar entre o bem e o mal. O que é certo, o que é errado. Não olhe para o Talibã ou não olhe para as demais pessoas, corretas ou não. Veja primeiro o que o Alcorão, o que a religião diz. E aí compare os atos das pessoas, não a sua vontade ou ao seu desejo, mas aquilo que elas dizem seguir. Se houver coerência, aí você tira a sua conclusão. Perfeito? Todas as pessoas no mundo querem viver felizes. Não existe uma pessoa sobre a face da terra que não quer ser feliz. Todos nós desejamos a felicidade e buscamos a felicidade. Uns buscam na riqueza, outros buscam na fama, outros buscam na beleza, outros buscam no conhecimento, outros buscam na religiosidade, espiritualidade. Todos queremos ser felizes, ok? Todos nós queremos ser felizes. Qual é o caminho? Através do conhecimento. Nós, muçulmanos, temos uma religião chamada Islã, temos o Alcorão, que é a fonte de orientação de todos os muçulmanos. Essa é a primeira fonte. É dela que é tirada a Sharia. O que é a Sharia? A Constituição Islâmica. Sharia, troque a palavra Sharia por Constituição. Constituição Islâmica.
legislação islâmica. Pronto. Como rezar? Está na Sharia. A Sharia que vai ensinar. Como respeitar os outros? A Sharia fala. Como se considerar os outros? Como se colocar no lugar dos outros? A Sharia. Então a Sharia, ela é a fonte de orientação. É a orientação, é a legislação. Seja assim, faça isso para ser feliz. Ela vai nos levar a sermos felizes. Perfeito? O problema é que a Sharia é um instrumento, é uma legislação. E ela depende da pessoa, do seguidor, da coerência dele. Então, depende do bom senso, da disciplina, da obediência, da fé do seguidor, da convicção dele, da decisão dele em seguir essa legislação corretamente. Então, o que acontece? Existem em todas as religiões, isso é em todas as religiões, em todas as legislações, em todos os países, você tem os cidadãos que eles se moldam a essa lei e tem aqueles que querem moldar as leis às suas vontades. E aí o que acontece? Quando eu quero, seja bem-vinda, Silvia, quando eu me moldo à legislação, eu vou ser uma pessoa, a melhor pessoa sobre a face da terra. Por quê? Porque essa legislação ensina como ser feliz, como ser a melhor pessoa do mundo. Pronto. O problema é quando eu quero moldar, eu tenho um desejo, quero, sei lá, ser poderoso, e eu vejo que a religião é um instrumento que me ajuda, mas precisa dar umas adaptadas ali. Aí eu estou trazendo a religião e estou adaptando a Sharia, adaptando o Alcorão à minha vontade. À minha vontade. Eu estou moldando essa religião. E aí o que acontece? Quando eu vou fazer alguma coisa errada, eu busco um entendimento dentro da Sharia, dentro do Alcorão, dentro da Bíblia, dentro da Torá, dentro da legislação brasileira, da Constituição brasileira. Eu vou buscar algo e eu vou dar a interpretação que eu quiser para justificar a minha vontade, justificar o fato de eu ter moldado a religião à minha vontade. E aí eu oprimo o outro, eu sou opressor, eu uso essa religião como uma ferramenta de opressão contra o outro e digo que, olha, eu estou aplicando a legislação que eu sigo. Mas eu dei a interpretação que eu quis. Esse é um problema. E isso serve para todas as legislações, porque todas as legislações são instrumentos. Elas estão lá. Só que o que acontece? Depende de mim, do meu livre-arbítrio. Como é que eu vou utilizar isso? E aí, o que acontece? Aí surge o extremista. Aquele que dá a interpretação que ele quer. Existem duas formas de você desvirtuar os ensinamentos sagrados, que nem a Silvia está falando. Existem dois motivos. Um é o primeiro. Eu não conheço, por ignorância. Ok? Li um versículo ali do Alcorão, não entendi do jeito que eu quis, aplico, tirei do contexto e fui e apliquei. Ignorância. Perfeito? Essas pessoas
têm que ser ensinadas, e têm que ser alertadas, e têm que ser condenadas, porque o ato delas fere a religião, e ela se apossou de algo, de um conhecimento, e acabou utilizando isso de forma errada. Porém, o outro lado a outra opção é quando a pessoa... Então, tá vendo, Neto Simão? Sheik, esse versículo está no Alcorão Sagrado, Surata 3:56. Quanto aos incrédulos, castigá-los-ei severamente nesse mundo e no outro, e jamais terão protetores. Sim, os infiéis, aqueles que são injustos, Deus está falando isso. Deus é que está falando, não somos nós. Ele está dizendo, eu vou castigar os incrédulos, eu vou castigar os injustos, aqueles que fizeram mal, aqueles terroristas, aqueles fanáticos, aqueles que desrespeitaram os outros, aqueles que foram injustos, eu vou castigá-los severamente nesse mundo e no outro. Eles vão ser infelizes nesse mundo e no dia de juízo final eu vou castigá-los com o inferno. Deus está falando isso. E aí algumas pessoas pegam esse versículo e falam, aí, tá bom? Aí, tá vendo os muçulmanos aí? Tem que matar todos os incrédulos. Nós somos os incrédulos. Não, o incrédulo aqui é o injusto. Aquele que não acredita em Deus e não segue as ordens de Deus, os valores, as ordens para ser uma pessoa honesta, uma pessoa correta. Esse é o entendimento. Tá vendo como a diferença entre texto e contexto, a explicação que tem por trás dos versículos, vem um fanático, olha e fala, pronto, se Deus vai castigá-los, eu sou instrumento de Deus, eu vou castigar todo mundo. Você que não acredita igual a mim, eu vou te castigar porque você é incrédulo. E o fanático começa a achar, começa a encontrar não só aquele que não faz parte da religião dele como o inimigo dele, o incrédulo. Ele começa a imaginar, a acreditar que mesmo dentro da religião dele, mas que não tem a mesma visão que ele da religião, também é incrédulo. E aí ele começa a perseguir, começa a castigar, começa a punir. Por isso que é muito importante, muito, muito importante a pessoa ter conhecimento. Porque através do conhecimento nós vamos seguir a palavra de Deus corretamente e entendendo a primeira coisa, que a religião veio para me fazer feliz e veio para me transformar numa pessoa melhor. E a pergunta, o fanático, extremista, ele se torna melhor? Não, de forma alguma. Então, boa noite a todos. Então, temos que entender que o que acontece? O que acontece? Nós condenamos, no passado nós condenamos os atos errados, que são contrários ao Islã, do Talibã. Lembram quando explodiram as estátuas de Buda? Lembram disso? Naquela época, nós condenamos. Por quê? Porque durante 14 séculos, se fosse o Islã que ordenasse a destruir aquilo lá e fazer tudo aquilo lá, se fosse, nós teríamos, os muçulmanos teriam destruído isso há 14 séculos atrás, porque essas estátuas, elas perduraram durante o governo islâmico de 14 séculos. Se não fosse a tolerância islâmica, os muçulmanos anteriores já teriam destruído. Porque só na época dos talibãs é que destruíram. Eles vão aplicar a Sharia, e a Sharia, eles usam a Sharia para impedir as mulheres de estudarem. Não. O Islã não diz isso. De forma alguma. O Islã diz para as mulheres estudarem e os homens estudarem. E não é um direito, é uma obrigação.
buscar conhecimento é uma obrigação do homem e da mulher. O que eu quero trazer aqui é isso, essa diferença entre fanatismo e Islã. São totalmente contraditórios, são totalmente opostos. O Islã ele veio para trazer luz. Então, quando o Islã ele fala, isso pode, isso não pode, é para o teu benefício, é para o benefício da humanidade, é para o benefício das pessoas, para que elas possam ser felizes. É uma orientação para as pessoas. Esse é o caminho da felicidade. Você que está buscando a felicidade, esse é o caminho. E olha só a nossa sociedade. A partir do momento que nós quisermos seguir a nossa cabeça e começamos a inventar, olha só as pessoas hoje. A maior parte com depressão, a maior parte com ansiedade, a maior parte... E aí temos que parar e falar, olha, erramos o caminho, volta, volta, volta. Até quando a gente vai ficar? Por que a gente já não aprende história? Por que a gente não lê a história? Por que a gente não aprende onde os nossos antepassados erraram e evitar esse erro? Onde eles acertaram e continuar esse caminho? Não é? Sempre que alguém usou a religião para seu benefício, criou-se fanatismo, criou-se discriminação, criou-se violência, injustiça, desrespeito e infelicidade. Sempre. Sempre que as pessoas manipularam as religiões, fizeram isso. Quando elas se moldaram à religião, elas foram felizes, e foram justas, e foram prósperas. Porque a palavra de Deus, Deus é a paz, e por isso que nós falamos Assalamu alaikum. Então, quando a gente fala Assalamu alaikum, nós estamos desejando que a paz de Deus... Por que a paz de Deus? Porque Deus é a paz. Não existe paz superior à paz de Deus. Deus é a paz. Então, eu desejo para você a paz de Deus. Eu não desejo só um bom dia. Eu não desejo para você uma boa tarde, eu não desejo para você uma boa noite somente. Eu desejo que a paz de Deus te acompanhe. E uma vez ela contigo, te acompanhando, você não será infeliz. Você não terá guerra, você não vai ter preocupação, porque a paz de Deus está te acompanhando. Deus está te acompanhando, Deus está te guiando, Deus está te iluminando o caminho. Mas quando nós nos moldamos, então o muçulmano ele tem que se moldar à religião. Mas olha só, aqueles lá não são muçulmanos? Sim, pode ser muçulmano, sim. Agora, ele pode se dizer muçulmano, ele pode acreditar em Deus único, a conduta dele condiz com os ensinamentos islâmicos? Então você vai ter como assim, como tem um cristão que reza tal, mas trafica, mata, estupra. Ele é cristão, mas a prática dele não é. A prática dele destoa. A prática dele é errada. Perfeito? Então, nós condenamos o quê? Condenamos não as pessoas. Nós condenamos o ato errado delas. Por quê? Porque as pessoas têm coisas boas, coisas ruins. Tem comportamentos bons, comportamentos ruins. Então, eu gosto quando a pessoa é justa e odeio aquela prática errada dela. Então, quando ela pratica justiça, eu gosto desse ato de justiça. Quando ela é respeitosa, eu gosto disso, eu elogio. Agora, quando ela é injusta, eu odeio esse ato dela. Porque se ela mudar o ato, ela continua, eu vou amá-la. Por quê? Eu não odeio as pessoas, eu odeio o ato errado delas. Esse pensamento que nós devemos... Então, o que nós devemos fazer? Cuidar dos nossos atos. E os nossos atos vêm de onde? Dos nossos pensamentos, das nossas crenças. É isso que nós devemos cuidar. A pessoa que é fanática, eu odeio a prática fanática, mas se ela mudar
E se ela for uma pessoa respeitosa, se ela voltar atrás, se ela se corrigir, eu vou amar o ato dela errado. Se ela voltar a cometer um ato errado, eu vou odiar esse ato errado. Mas a pessoa, ela é a mesma. Eu vou gostar do ato dela, bom, ou vou odiar o ato errado dela. Se ela discrimina, eu odeio esse ato. Se ela é justa, eu amo esse ato. E assim por diante. Quando a gente perde esse equilíbrio, nós passamos a ser extremistas. O que é o extremista? Vamos lá. Extremista. Extremo. Ok? Extremista. E extremista não cabe dentro do Islã. Vou falar só do Islã. Não cabe dentro do Islã islamista. Por quê? Extremista não cabe dentro do Islã. Por quê? Deus diz, e assim nós os transformamos numa nação mediana, numa nação equilibrada. Mediana não é meia, não, é equilibrada, moderada. Esse é um versículo do Alcorão Sagrado. Então, o muçulmano que segue o Alcorão corretamente e se molda ao Alcorão, ele é uma pessoa moderada, é uma pessoa equilibrada. Por quê? Porque o extremismo é a ponta. E tem dois extremos, o extremo de mais e o extremo de menos. E em árabe diz, tem um provérbio que diz, o de mais é irmão do de menos. Ok? Então, os extremos, fazer demais é igual a fazer de menos, não fazer nada. Ou fazer tudo, e além de tudo, não é tudo, não, se fosse tudo, tudo bem. Ele excede, faz coisas que não estão lá, e ele alega que estão. Ele dá o entendimento que ele quer para a religião. Então, nós temos que ser muito justos. Quando você... Aqui, queria falar com as pessoas que são contrárias à religião islâmica. Você não é obrigado a concordar, né, comigo, não é? Cada um tem o seu livre-arbítrio. É minha obrigação mostrar, explicar. Você tem o direito de concordar comigo ou não. Você tem o direito de se convencer ou não. Isso volta para você. Então, se você, eu estou falando com as pessoas que são contrárias, então, é contrária à religião islâmica, argumente. Você tem todo o direito de discordar, você tem todo o direito de criticar, mas embasado em argumentos justos. Não invente. Não é teu direito você inventar por causa do ódio, ou por causa que você discorda, ou porque você não gosta. E eu vejo muitas pessoas atacando os muçulmanos, chamando os muçulmanos de violentos, youtubers, tem instagramers, tem um monte de influenciadores digitais, tem pessoas, tem religiosos que se dizem religiosos, entram no meu perfil, vão em outros perfis de outros influenciadores muçulmanos e, lamentavelmente, ou fazem vídeos e agridem e são violentos nas palavras, deturpam, criam mentiras, fake news, porque não concordam com o Islã. É teu direito não concordar, mas não precisa inventar. Ou transmitir algo porque alguém falou de alguém que ouviu o vizinho do outro falar, e aí traz fake news, e aí comete injustiça, e muitas vezes a pessoa, ela fala, hoje mesmo teve no meu perfil, e eu deixo lá, porque eu quero conversar, eu quero dialogar com a pessoa, mas quando ela agride,
Ah, vocês são violentos, seus não sei o que lá e tal. E aí agride, né? Aí eu fico olhando, eu falo, meu Deus, eu não xinguei, eu não falei. No vídeo eu não ofendi ninguém, eu estou falando da minha religião, estou explicando a minha religião, estou trazendo, tentando ajudar as pessoas que não conhecem a ter conhecimento da minha religião e dando também subsídios para que ela possa me criticar, para que ela conheça da fonte e para que ela possa me criticar, mas em argumentos, com argumentos. E a pessoa é violenta e ela me chama de violento, me chama de mentiroso, me chama de... lógico, está falando sobre os muçulmanos. Ah, vocês muçulmanos são violentos. E a pessoa que foi violenta na colocação dela. E eu queria saber quem foi violento nessa história, de fato. Se Jesus estivesse aqui, a pessoa que está querendo divulgar a palavra de Jesus, por exemplo, se Jesus estivesse aqui, ele concordaria com a forma como eu falei ou como essa pessoa falou comigo e representou Jesus? Ela diz que está representando Jesus. Então as pessoas praticam fanatismo no dia a dia sem elas perceberem. Elas caem naquilo que elas condenam no dia a dia. E eu não digo que isso só acontece entre os cristãos ou entre os judeus, acontece entre muçulmanos também. Acontece com os ateus também, com os budistas também. Por quê? São enormes fatos, pessoas e seguidores. E você vai ter isso, não tem, porque as pessoas têm livre-arbítrio. Quando tem livre-arbítrio, tem os obedientes, tem os desobedientes. Não tem ninguém de nós, ninguém, nem desse lado, nem desse lado de vocês, não tem uma pessoa que seja um anjo, que seja 100% correta. Ok? Não existe. Então, relaxem. Estamos aqui para crescer, estamos aqui para melhorar. Então, a religião, senão não precisaria de religião. A religião veio para nos orientar como melhorar a cada dia que passa. Como você cuidar da sua saúde mental, da sua saúde espiritual, da sua saúde física, para que você seja feliz. Portanto, o Islã veio para dar equilíbrio entre esses três aspectos da sua vida. Nós só caímos em depressão e ansiedade quando temos alguma doença porque tem algum desequilíbrio, ou nas nossas emoções, ou espiritualmente, ou fisicamente. Quando há o desequilíbrio, nós acabamos adoecendo. Então o fanatismo não está somente nas atitudes, está nos pensamentos, está nas emoções. O extremismo acontece porque há um desequilíbrio. Não está no meio, está nas pontas. Karima, se você quiser entrar, só fala para mim. Agora que eu vi que você está aqui. Karima Orra é grande influenciadora digital, instagramer, empresária. Se quiser participar aí, dividir a tela aí, seja bem-vinda. Sou evangélica, café com oração. Sou evangélica, mas gosto muito do Senhor e tenho muito respeito pela sua religião. Deus te abençoe. Eu vi a tua mensagem hoje, muito legal. Obrigado. Seus comentários lá no vídeo. Muito obrigado. Deus te abençoe. Karima, se você quiser, apareça aí. É só dar falar, eu quero. E aí eu... Tá bom? Então, vamos lá. Pessoal, se você quiser ser feliz, evite o extremismo. Como é que acontece o extremismo? Por conta do desequilíbrio, por causa da
da ignorância, do desconhecimento. E o que está acontecendo? O que está acontecendo lá no Afeganistão, o que está acontecendo no Afeganistão? Tudo, desde a entrada, é que tem uma história longa, né? Então tem que entender a história. Quando você tem um ditado árabe, na realidade é um ditado islâmico e vamos lá, como é que é o nome? É uma base islâmica, é uma regra islâmica. Essa regra islâmica diz: se você souber o motivo, acaba a surpresa. Se você souber... Mariam Shami, tudo bem? Também, quiser entrar, yallah. Se você quiser saber, se você souber o motivo, acaba a surpresa. O que significa isso? Significa, se você souber o motivo que as coisas acontecem, você não fica mais surpreso. A surpresa não te pega mais. Ninguém vai ser pego de surpresa. Por quê? Porque sabe o motivo. Você não vai se espantar. Você não vai se espantar. Por quê? Porque você sabe o motivo. Certo? Então, quando nós sabemos o motivo, acaba a surpresa. Quando você lê a história, principalmente daquela região, e os acontecimentos, aí você fala, opa, já entendi, agora está mais fácil de saber. E aí você começa a imaginar o que vai acontecer no futuro. Você começa a prever, porque você começa a ter o quê? Uma estimativa do que vai acontecer no futuro, porque se está acontecendo isso, vai levar a isso. E o que aconteceu no Afeganistão é que no passado nós condenamos os atos errados do Talibã. O que falaram que as mulheres não tinham liberdade, um monte de coisas. Tudo que o Islã não concorda com o ato errado deles, né? Nós condenamos. Soltamos notas, condenamos, perfeito. O que aconteceu? Agora voltaram, né? O Talibã voltou. Hoje você só... tá bom. Vamos fazer na semana que vem, Maria. Perfeito. Você tem o direito de descansar também. O que acontece? Agora voltou o Talibã. Voltou, agora temos que ver. Voltou por quê? Depois de 20 anos, como é que volta? Cadê todo aquele armamento? Quando entraram os Estados Unidos, a OTAN, quando entraram, bombardearam o Afeganistão inteiro, não bombardearam, lembram? Todo dia, ataques e tantos mortos e tal, esse negócio. Agora o Talibã começou a chegar perto de Cabul, da capital e tal, tomando cidade por cidade, e não teve um avião, não teve um ataque aéreo contra eles. Eles não foram impedidos, eles tiveram... O Talibã tem avião, tem tanque de guerra, tem armas que podem equivaler às armas que a OTAN, as grandes potências que estavam lá governando, né, e dando segurança e com interesses certamente econômicos, nós sabemos disso, mas o Talibã tem força para fazer frente a todo aquele arsenal dos aviões, tanques de guerra, bombas, mísseis, drones, soldados bem treinados. É assim que o Ocidente, ou as potências, né, as grandes potências que estavam lá, e chegaram, ninguém fez nada, pegaram, cada um pega a sua mochila e o último apaga a luz. Foi isso que aconteceu. E aí agora nós estamos vendo vídeos, pelo menos é o que mostram pra gente, né, de arsenais deixados, dinheiro deixado, depósitos repletos de armamentos, de bombas, de
de tudo. Deixados para quem? Nós temos que entender tudo isso. Quando você entende o porquê, acaba a surpresa. Aí já, quando a gente sabe o motivo, a gente já... Foi o que aconteceu no Iraque. Entraram no Iraque alegando um monte de coisas e aí no final falaram, erramos, não tem arma química. E as milhões de pessoas que morreram, quem é responsável por elas? E a mídia está na mão de quem? É manipulada por quem? Esse marketing. Os muçulmanos... e se vocês perceberem, vejam como é feito o marketing. Terrorismo islâmico, grupo radical islâmico. Por que o Islã está envolvido nisso? Por que tem que dar o nome de islâmico? Sendo que nós já condenamos. Nós falamos que não tem, no Islã não tem isso. Não tem terrorismo, não tem fanatismo. Não. E aí aparece um grupo, e aí imediatamente a mídia, ou uma parte da mídia, não vamos generalizar também, coloca, e aí, grupo terrorista islâmico. Por que islâmico? Por que me colocam nessa situação? Por que vocês têm que me associar a isso? Por que tem que associar a minha fé a isso? E eu estou falando, estou berrando aqui, pelo amor de Deus, não existe isso. No Islã não é permitido isso. E vocês, vocês que eu digo, essa mídia, que tem interesse, quer me associar na marra a esses atos. E aí as pessoas, vocês vão condenar ou não? Condenar o quê? Todo cristão, os padres, o Papa, toda hora que um cristão mata alguém, aqui o estupro, ele tem que sair, se pronunciar e falar, olha, esse ato não faz parte do cristianismo, ele tem que justificar, ele é responsável por isso. Porque os muçulmanos ficaram quietos, é sinal de concordância. Não. Não tem nada a ver com o Islã. Ato errado não tem a ver com o Islã. A pessoa que errou, ela é passível de punição. É uma questão justa. Então, certamente que eu estou aqui para condenar qualquer ato extremo, fanático, em desacordo com a religião islâmica, de qualquer muçulmano. Se o Talibã agora, ao entrar, fizer atos errados, temos que condenar, e não faz parte da religião islâmica. Não faz parte da religião islâmica. Mas eu não sou responsável. Por que vocês não fazem nada? Se os Estados Unidos, a OTAN, a comunidade europeia, todo mundo que estava lá não fez nada, você quer que eu faça o quê? Vai dar uns tapas neles? As pessoas entram, às vezes, numa ansiedade, ou entram num pensamento, que elas perdem um pouquinho da forma que elas não prestam atenção naquilo que elas falam ou exigem do outro. Imagine que eu tenha aqui, você que é cristão, ou você que é judeu, e ter que te cobrar, olha, por que você não fala nada contra Israel quando bombardeia e mata inocentes e joga bombas de fósforo e tal? Tá, e aí? Mas por que eu condeno o governo lá que está fazendo isso? Por que você tem que me condenar? Agora, se você sair e elogiar e falar, não, tá certíssimo, é assim mesmo, ok, aí você é cúmplice. Tudo bem? Não é isso? Eu, como muçulmano, e a comunidade islâmica no Brasil e no mundo é contra todo ato extremista, todo ato errado,
que não condiz com os preceitos islâmicos. Ok? Tá claro isso? Só para que explicar e deixar claro, para que ninguém fale, vocês não tal. Quando apareceu o ISIS, né, chamaram de Estado Islâmico, grupo terrorista islâmico, Estado Islâmico. Apareceu o Islã 2, 3 vezes na mesma frase, para associar o terrorismo à religião. E a gente condenou e falamos, olha, chama de ISIS, não chama de Estado Islâmico, está errado, Estado Islâmico está errado. E as pessoas insistiam em falar Estado Islâmico. Não é Estado. São um grupo de pessoas. Só Deus sabe de onde surgiram. Quem? Eu fui apresentado, primeiro, ao Osama Bin Laden, ao ISIS. Fui apresentado através da mídia ocidental, não foi da mídia islâmica nem árabe. Foi através da mídia ocidental. Elas que me apresentam. Toma, prazer, te apresentamos. E nós condenamos. E todo dia trazem alguma coisa. Então, esse é um ato terrorista. Esse é um ato, porque traz terror para as pessoas. Essas informações trazem terror. As pessoas ficam, e agora? Meu Deus do céu, bolsa cai. As pessoas ficam empolvorosas. E agora, o que vai acontecer? E, meu Deus do céu, está acabando o mundo. E o que eu percebo pela história, quando nós estudamos história, você vê que guerras têm financiadores, tem ganhadores, tem muitos que lucram, tem vários lobbies, tem vários grupos ganhando nisso. Então, com a entrada do Ocidente, dos Estados Unidos e no Afeganistão, muita gente ganhou, muitos grupos ganharam. Na saída, muitos grupos ganharam. Enquanto a gente está discutindo essas questões, tem gente ganhando em cima do sofrimento das pessoas, ganhando em cima do terror das pessoas, ganhando em cima da insônia das pessoas, da inquietação das pessoas. Muitas pessoas, muitos grupos estão ganhando às custas do sangue de inocentes. Esse é o maior fanatismo, o maior extremismo que existe. Esse é o verdadeiro terror. E essas pessoas que fazem isso, que sorriem para nós e que estão ganhando em cima da morte de inocentes, essas pessoas são as verdadeiras terroristas. Por isso que não cabe extremismo nem fanatismo dentro da religião islâmica. A religião islâmica trouxe para as pessoas, e isso é fato. E se as pessoas que acharem que os muçulmanos matam cristãos e não sei o que lá, que o Islã ordena matar cristãos, leiam a história. Leiam a história. 14 séculos de presença islâmica, de governo islâmica, numa grande parte do mundo, o mundo deu um salto de qualidade. Os cuidados pessoais com a higiene na Europa e outros lugares eram precários, e o Islã veio chamando as pessoas, ensinando as pessoas a se lavarem, a se higienizarem, a cuidarem da saúde pública através da higienização. Nós rezamos 5 vezes ao dia, nós lavamos as mãos no mínimo, né? Lavamos as mãos, o rosto, os periféricos, né? No mínimo 2, 3 vezes por dia. O Islã veio e contribuiu para o desenvolvimento daquilo que nós estamos vendo hoje, que nós estamos aproveitando hoje. O celular, computador, radares.
naves, astronomia, arquitetura, tudo isso, contribuição. Os muçulmanos contribuíram muito para isso. Então, vamos lá. Se o Islã veio para matar os cristãos, matar os infiéis, perseguir, como que um médico hoje, um dentista hoje, muitos dos instrumentos que eles usam são inventados por muçulmanos. Os muçulmanos ajudaram a salvar vidas. Toda a civilização não islâmica, quando entrava em outro lugar, quando invadiam um país ou uma outra civilização, eles destruíam a civilização anterior e impunham a deles, instalavam a deles. Então apagavam todos os resquícios da civilização anterior, queimavam seus livros, queimavam suas bibliotecas, seus museus, qualquer resquício arquitetônico, qualquer coisa, e instalavam a sua. Os muçulmanos, quando veio a época da expansão islâmica, os muçulmanos, qualquer lugar que eles chegavam, por que da expansão islâmica? Eu digo, para libertar, os muçulmanos viam que era uma obrigação deles ajudar as pessoas a se libertarem dos governos opressores. Tanto que os muçulmanos, qualquer lugar que eles entravam, não obrigavam ninguém a ser muçulmano. E aí, quando os muçulmanos, um exemplo só, quando entraram na Grécia, eles não destruíram os livros, as bibliotecas, eles traduziram. E hoje nós sabemos de Platão, de Sócrates, de outros filósofos e da mitologia, tá? Por causa das traduções dos muçulmanos que traduziram para diversas línguas e elas continuaram. Então, os muçulmanos contribuíram em todas as áreas do conhecimento. Quem contribui para o desenvolvimento do ser humano, quem contribui para o desenvolvimento da ciência, não quer matar ninguém, não persegue ninguém. Não pode dizer que ele persegue as pessoas, quer matar as pessoas. Vocês sabiam que os reis cristãos da Europa mandavam seus olheiros para Bagdá islâmica para saber qual que era a moda, quais seriam os tecidos da moda? Quem ditava a regra, moda, era Bagdá. A tendência da moda era ditada por Bagdá. Gestão pública nos califados islâmicos. Então temos que tomar cuidado. Esse é um conselho que eu dou. Eu falei bastante tempo aqui. Dentro do Islã não cabe terrorismo, não cabe fanatismo, não cabe extremismo. E espero que todos que estejam aqui, que vieram, é teu direito não concordar comigo, é teu direito. Tudo bem? É teu direito. Só não desrespeite. Assim como eu não concordo com tudo que você fala ou acredita, mas eu respeito. Ok? Deus te abençoe. Guie a todos nós. E muito obrigado àqueles que compraram, né? Tem selinho ali. Quem que foi? Narione Gomes. É isso, né? Deus te abençoe. Muito obrigado, pessoal. Deus abençoe. Quis me pronunciar dessa forma, certamente que ainda
temos muita coisa para observar o que vai acontecer, ver, e tomem cuidado com as fake news. Tem muito vídeo rodando aí, antigo, fora de contexto, de outros lugares, porque as pessoas acabam aproveitando, algumas pessoas maliciosas, maldosas, acabam, que são contrárias à religião islâmica, por exemplo, isso tem em todos os lugares, aproveitam essas oportunidades para fazer fake news, para, Laine, obrigado, Laine, para colocar o seu veneno, aumentar né, a fogueira e tal, porque aproveitam. E aí são oportunidades, sim. Uma pessoa colocou no comentário, mas você chama isso de oportunidade, sendo pessoas que estão morrendo e tal? Sim, são oportunidades para as pessoas maldosas. Elas não pensam nas pessoas que estão morrendo, elas estão pensando como que elas vão aproveitar esse fato para ela deturpar a imagem do outro, atacar o outro, como que ela consegue se sobressair sobre o outro, como que ela pode diminuir do outro. E um conselho, se você tem uma religião e quer divulgá-la, quer ter mais adeptos da sua religião, independente que seja muçulmano, não muçulmano, judeu, cristão, ateu, budista, qualquer um, ou qualquer, você é de esquerda, você é de direita, não importa se você tem uma ideologia, uma política, se você é de algum time de futebol, um conselho, fale das qualidades daquilo que você acredita, daquilo que você segue, do conteúdo que você tem. Procure não diminuir do outro. Não cresça diminuindo os outros. Cresça você se engrandecendo, você mostrando sua qualidade. Você mostre sua qualidade. Ok? O centro também. Você mostra suas qualidades. Mostre por que elas têm que... Não é porque elas não têm que seguir o outro. Não. Mostre por que elas têm que seguir e concordar contigo. Mostre as suas qualidades. Diminuir do outro não faz você melhor. O conteúdo, o bom conteúdo que você tem é que faz você ser melhor. Deus te abençoe. Abençoe a todos vocês que estão seguindo. E peço a Deus que melhore a nossa situação, a situação das pessoas, para que sejam cada vez melhores, para serem cada vez mais respeitosas, mais justas, mais amorosas, mais espiritualizadas, mais consideradoras, mais solidárias. Amém. Que tenham uma excelente noite, um bom final de semana, e peço, assim, humildemente, que divulguem o meu perfil para os seus contatos. Se isso não for incomodar vocês, né? E se vocês acharem que esse conteúdo é bom, pode ajudar outras pessoas, nós temos muitas fake news sobre a religião islâmica, então é importante que as pessoas, pelo menos, elas escutem da gente, né? Escutem da fonte. Eu sou uma das fontes, né? Não sou a única fonte, mas eu sou uma das fontes. Então, se você acha que essa pessoa ou o seu contato vai tirar um pouco de proveito, vai se beneficiar, então eu agradeço. Tentando ajudar de alguma forma, né? Já que eu não posso lá impedir, né, de dar uns tapas no fanático, no extremista, pelo menos eu faço aqui o meu papel, dentro das minhas possibilidades, de conscientizar as pessoas e mostrar a diferença entre fanatismo, Islã, entre o certo e o errado, pelo menos dentro daquilo que o Islã vê. Perfeito? Deus abençoe a todos. Assalamu alaikum.
Excelente noite para todos. Não esqueçam de rezar e pedir a Deus, tá bom?